A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar um conteúdo de qualidade para edificar a sua vida. Para você estar acompanhando os nossos vídeos e nos ajudando, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, assista aos nossos vídeos, curta os nossos vídeos e também comente. Não deixe de colocar aí a sua opinião. Também compartilhe com seus amigos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Carlos Lima, em momento de reflexão. Uma boa noite a todos e a todas. Queridos, amados ouvintes, irmãos, que nos acompanham nessa plataforma, nesse canal, A Esperança ao Pé da Cruz. Antes de nós adentrarmos a reflexão dessa noite, eu quero compartilhar com vocês algo que tem acontecido. Teve um tempo sem gravar vídeos, sem produzir alguns vídeos, e é preciso que eu compartilhe com vocês. Como eu disse, respeito a plataforma do YouTube, mas eu não concordo com a sua política no total. Alguns vídeos nossos foi cancelado. E eu comecei a observar a atitude do YouTube. E eu tenho percebido que não é legal, não é interessante. Não é interessante a prática dessa maneira. Tenho procurado fazer o melhor para alcançar aquele público que nos acompanha, que entende o conteúdo do que nós passamos. Alguns seguidores chegou ao ponto de dizer para mim que eles dão like e que eles percebem que o like deles é o único. E quando liga, o outro conversa comigo, a mesma coisa. A quantidade de likes daria uma expressão maior. O que ocorre? O YouTube, ele não apresenta esses likes, dando uma conotação de que as pessoas não querem a reflexão, quando na verdade as pessoas têm compartilhado comigo no privado. Eu tenho percebido que assim é uma forma de tirar o nosso ânimo, nosso estímulo, mas nós, amados irmãos e amigos, nós temos um compromisso com a cruz de Cristo. Queremos levar essa mensagem mais longe. Por isso, irmãos, nós precisamos nos unir. Os dias são difíceis, ficarão piores, mas nós podemos, com a graça de Deus, unidos, os amados irmãos e amigos, compartilhe as mensagens, compartilhe os vídeos, compartilhe o nosso trabalho, para que a gente possa abençoar vidas, edificar vidas, levar algo de importante para essas pessoas. Comentem sobre a reflexão. E quando eu digo comentem, eu estou aberto para os comentários também, comentários negativos. Vocês têm toda a liberdade de expor. A verdade é que vocês prestem atenção que algo está acontecendo de errado. A palavra de Deus precisa ser levada às pessoas. E nós temos feito isso da melhor maneira possível, com coerência, com respeito e com responsabilidade. Para tanto, eu peço a vocês que estejam orando e incentivando a compartilhação do nosso trabalho. O trabalho de evangelização é de todos. Esse canal é de todos nós, para que nós possamos, assim, levar esta mensagem mais longe. E eu convido vocês, neste momento, nós estaremos falando no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 11. Uma história interessante. Eu quero compartilhar com os amados. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti
com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta-te e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e lhe recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-ás isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Esta é uma história um tanto muito interessante. Já ouvi esta reflexão por outras pessoas, colocando aqui, olhando os méritos do rei Ezequias, que foi um homem temente, um homem que seguiu a Deus. Mas é muito bom que nós olhemos para essa reflexão com um olhar de um contexto maior. Jamais nós poderemos transmitir a palavra de Deus apenas com textos isolados. Mas temos que olhar a história que envolve aquele personagem. O rei Ezequias, ele vivia ali em Israel, cuidando do povo de Deus, mas Israel sempre teve inimigos. E aqui nesse contexto aqui, o profeta Isaías, que viveu naquele período do rei Ezequias, era aquele que Deus usava para entregar os recados de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que me chamou a atenção nessa história. E Deus fala com Isaías para dizer para Ezequias que ele deveria colocar a vida dele em ordem, a casa dele em ordem, o reinado dele em ordem, porque ele iria morrer. Preste atenção. Olha, se Deus manda esse recado, Ezequias vira para a parede e começa a passar um relatório de que ele viveu diante de Deus, de que ele fez isso, fez aquilo, e agora Deus manda ele colocar a vida dele em ordem, porque ele iria morrer. Então, algo me chama a atenção nesse texto. E isso serve para as nossas vidas. O fator morte é algo que vai acontecer com a vida de todos nós. Só 2 homens na história, Elias e Enoque, foi tomado sem experimentar a morte. Mas o que eu quero dizer, todos nós sabemos que o homem nasce, vive, cresce, vive e morre. E vem a falecer. A questão é que nós, seres humanos, nunca queremos encarar essa realidade e nós queremos cada dia mais viver muito, e é o normal. E se percebe aqui que o rei Ezequias, ele se preocupa nesse momento. E ele parte para Deus chorando e colocando diante de Deus que ele viveu da melhor maneira possível. Queridos amados irmãos, o tema dessa nossa reflexão é: não morra. Como não morra?
se todos nós iremos morrer. É aí que me chama a atenção. Não morra. Quando, na verdade, Deus disse para o rei Ezequias, leve o recado de Isaías, diga para ele pôr a vida dele em ordem, porque ele vai morrer. E como eu posso dizer não morra? Eu vou dizer. É que no contexto dessa história, o que Deus está dizendo para o rei Ezequias é que ele não deveria morrer. Antes, teria que colocar em ordem a sua vida. Então, o que é que nós queremos aprender com essa lição? Não morra. Antes, se prepare. Há um recado para Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com Deus. Nós não podemos morrer sem, primeiramente, preparar as nossas vidas para partirmos desta vida para uma outra vida além. Então o tema é não morra. Nós não podemos morrer sem estarmos prontos para morrer. Por isso, cada um de nós temos que analisarmos as nossas vidas, como nós estamos vivendo, como nós estamos caminhando nesta vida. Há tantas pessoas que estão fazendo algo ruim umas com as outras. É uma sociedade que não está melhorada. É uma sociedade que precisa, cada dia mais, de colocar sua vida em ordem. Pessoas têm morrido uma após as outras. Em quase toda a sua maioria, estão morrendo sem preparar suas vidas para esse momento que é certo para todos. Não morra. Primeiro item que eu quero compartilhar com vocês nesse momento: não morra. Antes, ponha em ordem a sua casa. Todos nós precisamos pôr em ordem a nossa casa. E a nossa casa, ela tem um sentido muito mais amplo do que nós possamos imaginar. É a nossa casa pessoal. Somos templo. Dentro de nós, esse corpo físico é um templo para a nossa alma. Então nós não podemos morrer. Antes, ponha em ordem a sua vida. Casa aqui é a sua vida pessoal. Ponha em ordem a sua vida, a sua família. Ponha em ordem a sua sociedade, o seu trabalho, a sua empresa, a sua escola, a sua igreja. Nós precisamos entender isto. As pessoas acham que cada um tem que cuidar de si assim. Não, todos nós temos que entendermos isto. Não morra. Antes, ponha em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua vida. Põe em ordem a sua família. A Bíblia nos ensina, instrui a criança no caminho que deve andar. Então nós temos que passar para os nossos filhos, nossos netos, a nossa descendência, a instrução que a Bíblia nos ensina como cidadãos deste mundo e cidadãos de uma vida além. Nós precisamos entender isto. Não morra. As pessoas estão brincando com suas próprias vidas. Tem pessoas que dizem, eu não estou nem aí. Não tem consciência, não sabe. Uma das coisas que nós temos que entender nesta vida, se você existe, logo você tem que entender. Se você entende que você é uma mente intelectual, inteligente, então você tem que entender que existe de fato o criacionismo. Existe um criador para pessoas inteligentes, pessoas que estão marcando suas vidas. Existe alguém mais inteligente que nós. E esse alguém é ético, esse alguém é espiritual, e esse alguém é Deus. Nós vamos nos apresentar diante dele. Eu quero te chamar a atenção para uma questão entre esse rei Ezequias.
Esse rei Ezequias recebeu de Deus 15 anos. Deus disse, tu não vai morrer. Ele se arrependeu, se quebrantou, chorou. E Deus aí mandou o profeta Isaías e falou, fale com ele, que ele vai ter 15 anos mais para viver. Olha, então Deus estava dando a ele 15 anos para ele colocar em ordem a vida dele, ele colocar em ordem a sua família, ele colocar em ordem a sua casa, o seu reinado, o seu país, organizar a vida. E quando chegasse com 15 anos, ele morreria. Ele teve essa rica oportunidade. Quantas vezes muitos de nós vamos à beira da morte, um acidente, uma enfermidade, e você se humilha para Deus. Quantas pessoas dão testemunhos desta maneira, tendo de volta a sua vida para organizar, para ser uma pessoa melhor? Sabe o que eu aprendi com essa lição? Não morra. O rei Ezequias teve 15 anos para organizar a sua vida, e ele não organizou. Nós vamos aprender na Bíblia. Eu vou mostrar para você, ele teve a rica oportunidade de colocar a vida dele em ordem. Ele não organizou. Quantas pessoas que recebeu de volta a oportunidade de viver mais anos, de ver os netos, e não se preocupou em colocar sua vida em ordem. Pelo contrário, aí é que começou a fazer maldades cada vez piores uns com os outros. Isso é muito triste. Nossa sociedade precisa muito se arrepender. Nós somos um povo de uma terra doente. Um povo que a cada dia que passa piora mais. Continuo com o tema. Não morra. Não morra. Antes veja o grau de ingenuidade. Veja como esse rei Ezequias, que chorou, que deu um relatório a Deus, que fez algo bom, fez algo certinho, é o dever dele. Mas, como todo mundo é pé de barro, se percebe que esse rei foi um rei ingênuo. Se agora ele tinha 15 anos, deveria aproveitar. Mas não, ele vai praticar ingenuidades, uma atitude ingênua. No versículo 14, eu quero, dessa carta, desse passagem da Bíblia, o profeta Isaías conversa com ele. E no versículo 14 tem algo interessante. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele, que vieram à tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostraste. Que rei, né? O inimigo dele vem à casa dele e ele mostrou tudo para o seu inimigo. Queridos, tamanha ingenuidade desse rei. Então esse rei teve 15 anos para ser um rei mais sábio e maduro, e ele vai colocar, em vez de colocar sua vida em ordem, ele vai praticar esta ingenuidade. Queridos, amados irmãos e amigos, nós precisamos aprender com a vida. Nosso Deus, ele nos ensina na palavra, sede simples como as pombas, prudente como as serpentes. As pessoas não aprendem a viverem, e a cada dia que passa, são pessoas ingênuas. O inimigo está batendo em sua porta, o mal está batendo na porta. Quantas famílias estão sendo destruídas pelo caminho das drogas, dos vícios, e não aprendem, são ingênuas, estão indo para a beira do abismo. Esse rei praticou tanta coisa assim, teve a oportunidade de colocar sua vida em ordem, olha o que ele vai fazer. Versículo 19. O 18 diz assim, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías está dizendo, olha, tu vai ver a bobagem que tu fez. Vão pegar os teus filhos e vão levar para serem escravos
Olha o que o rei responde. Versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Olha o que ele está dizendo. Boa palavra que você está me trazendo da parte de Deus, Isaías. Então Deus está dizendo que no meu período de reinado vai ter paz e segurança. Então, Isaías está dizendo, no teu reinado vai ter paz e segurança, mas os teus filhos serão escravos. E um dos filhos deles torna o rei, o pior rei de Israel, Manassés. Meus queridos, quanta ingenuidade, quanto egoísmo você ter 15 anos para preparar sua vida, ensinar o rei, a criança, os filhos, como deveria se comportarem, como deveria Manassés, que seria rei mais tarde, deveria se comportar? Não. Ele vai viver a vida dissolutamente, pensando só no seu bel prazer, sem ter responsabilidade de instruir os filhos. Há muitos pais e mães que deixam seus filhos ser instruídos por outras pessoas, pela mídia suja e contaminada. Deus colocou os pais para criar os seus próprios filhos, cuidarem dele, educarem, para que eles sejam cidadãos. Então, o tema é: não morra. Antes, veja o grau de ingenuidade e amadureça, se torne um homem mais maduro, porque senão pessoas irão pagar um alto preço, pessoas irão sofrer. Quantas pessoas partiram sem preparar seus filhos e deixou riquezas e esses filhos perderam tudo? Conheço várias pessoas assim. Ficou com propriedades e hoje são empregados. E não é empregado numa posição, não. Empregado numa situação muito difícil. Outros estão vivendo de favores por causa da ingenuidade, da falta de sabedoria. Terceiro ponto e último. Não morra. Não morra. Meu querido amigo, meu querido irmão, não morra. Antes, deixe um legado à sua geração. Deixe um legado. Deixe um legado para os seus filhos. Deixe um legado para a sua família, para a sua escola. Se você é um professor, não morra. Antes, deixe um legado excelente para os seus alunos. Se você é um pastor, deixe um legado excelente para as suas ovelhas. Se você é um escritor, deixe algo escrito que seja um legado para a sua geração. Precisamos entender isso. Deixe um legado. Deixe um legado espiritual, um legado ético, moral, um legado político. Nós precisamos deixar um legado. A sociedade precisa disso. Os homens de bem estão se acabando e não está se preocupando em deixar legados. E a sociedade que está ficando estão frágeis, trôpegas. São pessoas que não estão preparadas. São pessoas que não estão preocupando com o que vai acontecer, não está importando. A questão não é morrer. É se preparar para morrer. É saber morrer. É saber sair deste corpo da melhor maneira possível. Nós precisamos deixar um legado para esta geração tão frágil. Disse o filósofo Sócrates: a morte é algo essencial, porque é ela que permite que a alma se dissocie da matéria e alcance o verdadeiro conhecimento, estando livre em sua forma mais pura. Ele entendia que a morte é essa separação do corpo e que ela parte para um grau maior. O que precisa colocar aí nessa questão de Sócrates
é que ele teria que entender uma coisa, que há muitas pessoas que morreram e que todas elas saem da sua matéria, mas elas não estão preparadas do outro lado para ir para um local de paz, gozo e felicidade. Porque a Bíblia, o livro do livro, a Bíblia, mostra claramente que existe um local de tormento e um local de paz. Para uma alma, para uma vida que viveu aqui da melhor maneira possível. E não estou aqui falando de legalismo. Todos nós somos pecadores, homens e mulheres frágeis, trôpegos, mas pessoas que se prepararam para partir deste mundo. Nós precisamos entender isto. Não morra. Antes, procure preparar sua vida, preparar sua família, põe em ordem a sua casa. Meu querido amigo e ouvinte, eu peço a você que você transmita esta reflexão a mais pessoas, aos seus amigos. Vamos lutar, trabalharmos junto para levar essa reflexão mais longe. Nós precisamos acordar as pessoas dessa sonolência espiritual, enquanto Cristo não venha ao nosso encontro. Vamos nos preparar para recebermos o nosso Salvador Jesus. Estarei orando nesse momento e gostaria que você pudesse meditar nesta reflexão. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor alcance o coração que vai estar ouvindo esta reflexão. Senhor, a questão da morte, ela é real para todos nós. Mas, ó Deus, abra o entendimento de cada um, Senhor, que vai ouvir esta reflexão. Que nós precisamos, antes de morrermos, preparar nossas vidas para sairmos deste mundo. Senhor, nosso Deus, abençoe a cada ouvinte e abençoe, Senhor, seus familiares. Traz, Pai, a este mundo uma visão espiritual de uma vida melhor com o Salvador Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.